Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe o vereador de Belo Horizonte, Fernando Borja, do Avante. Ele vai falar sobre o projeto de lei que prevê que qualquer evento em vias públicas com grande aglomeração de pessoas não pode ser realizado a menos de 200 metros de hospitais, asilos e templos religiosos. Bom dia para o senhor, vereador. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a cada um que está nos ouvindo neste momento. Vereador, começo pedindo para o senhor para explicar para a gente o porquê desse projeto de lei. Bom, inicialmente, há alguns anos atrás, vem acontecendo alguns tipos de incidentes em Belo Horizonte. Nós temos alguns tipos de confrontações e principalmente provocações que vieram acontecendo do carnaval e também até da parada gay em Belo Horizonte. Na Praça Raul Soares houve uma dispersão da parada gay em 2017 e 2018. E infelizmente o que eles fizeram em frente a uma igreja batista, que é a primeira igreja batista de Belo Horizonte, que mais de 100 anos, a igreja centenária, patrimônio de Belo Horizonte, ela foi de certa forma danificada. As pessoas não podiam entrar e sair da igreja, jogaram camisinha dentro da igreja, urinaram em todo o muro da igreja e outros fatos foram acontecendo. Por exemplo, na Avenida Augusto de Lima tem ali a Igreja Batista do Barro Preto, colocaram banheiros químicos debaixo, na porta da entrada da própria igreja. A primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, na ABC, foi depredada. A ponto que, após as denúncias, a prefeitura no carnaval desse ano colocou tapumes em volta da igreja para proteger o patrimônio histórico. Na Pampulha, nós temos a igrejinha do São Francisco, que por várias vezes em eventos oficiais já foram também depredados. Então, o que aconteceu? Nós criamos um projeto de lei pedindo que a prefeitura simplesmente observe um distanciamento mínimo para preservar os direitos constitucionais de ir e vir, os direitos constitucionais de liberdade ao culto e também ao local de culto, os direitos constitucionais das pessoas na sua segurança, o seu sossego e a saúde, e também a preservação do patrimônio, principalmente o patrimônio histórico de Belo Horizonte. O vereador, não seria o caso de pensar talvez numa punição para quem praticar esses atos de vandalismo com os quais obviamente que quem é de bom senso não concorda, em vez de proibir? É a mesma coisa que acontece hoje na segurança pública. O que é mais interessante? Aumentar a pena do traficante, do ladrão ou do assassino, ou você criar prevenção para que não aconteça? Ou seja, será que não seria, nós até chamamos esse bloco, Rodrigo, de bloco do respeito ou bloco do bom senso. Será que não seria um bom senso aguardar um espaço mínimo para se colocar uma estrutura de apoio a eventos públicos, principalmente oficiais, como banheiros químicos, carros de som, trio elétrico, barreiras físicas, palcos, iluminação, talvez os food trucks? Será que não poderia aguardar 50 metros da porta de uma igreja? Você já viu alguma vez um trio elétrico estacionado em frente a um hospital? Você já viu banheiros químicos sendo colocados em frente, talvez, aí áreas de repouso? Ou seja, será que poderia ter bom senso? Belo Horizonte deve ter, no mínimo, 4.000 ruas. Não seria possível afastar 50 metros? Não seria possível aguardar uma distância mínima na hora do licenciamento? E mais, para que pudesse ser esse projeto de lei agradável a todos, porque estão tentando dizer de forma histérica, vai acabar o carnaval de Belo Horizonte. O líder de governo falou que Belo Horizonte o carnaval vai acabar. Ou seja, isso é uma histeria que ele está falando, porque eu vou dar um exemplo para você. Nós estamos pedindo, ou estamos colocando na lei, que a concentração do carnaval ou a dispersão dessas festas e eventos aconteça num distanciamento mínimo, sei lá, 50 metros, 100 metros. Agora, a passagem, o itinerário, a caminhada, o evento, vai continuar passando na porta da igreja? Quando o carnaval passa na porta do hospital, o que se faz? Diminui um pouco o som, o pessoal passa numa boa, passou, acabou o problema. Ou seja, o que nós estamos fazendo, e realmente eles ficaram até constrangidos, porque acabou todo tipo de argumento contrário. E ainda tem mais, chegaram a dizer o seguinte: a Praça da Estação, ela está próxima a uma igreja. A Praça da Pampulha é exatamente em frente à Igreja São Francisco. A Afonso Pena, nós temos a Igreja São José. O que nós colocamos? Uma emenda para que o executivo possa definir alguns espaços que são reconhecidos tradicionalmente de grande concentração.
Então, olha para você ver, ele por decreto pode dizer que a Praça da Estação está fora dessa lei, que a Praça do Santa Teresa está fora dessa lei, que a Praça da Savassi, ela não enquadra nessa lei. Se nós trabalharmos juntos, nós vamos agradar a maioria absoluta dos belo-horizontinos, nós vamos agradar a todos os visitantes e turistas que vierem a Belo Horizonte, nós vamos trazer à cidade de Belo Horizonte paz social e equilíbrio e respeito a todos os direitos constitucionais de todo cidadão. Então o projeto de lei, ele está tomando um vulto pela razoabilidade. Ele está sendo completamente de bom senso. Isso aqui vai prejudicar o carnaval. Então, nós vamos fazer de uma forma que não prejudique. Isso aqui vai prejudicar o evento que está acontecendo numa igreja. E me perguntaram, por exemplo, olha que curioso. E aquela igreja que faz uma quermesse, uma feira, um evento, aquela organização, o jornal, a empresa, ou talvez igual, já vi falar de organizações igual a Unimed, que fecha uma rua para fazer um evento esportivo. Isso está fora. Isso só funciona, esse projeto de lei só funciona nos eventos oficiais de Belo Horizonte. Eventos particulares vão continuar funcionando do mesmo jeito. Ou seja, você está falando do carnaval. Como? Qual a diferença? Porque os grandes eventos oficiais da prefeitura, primeiro, recebem verba pública. E segundo, a prefeitura gasta, e não é pouco, com toda a estrutura que existe nesse local. O cidadão de Belo Horizonte paga os seus impostos para que a própria prefeitura gaste o seu dinheiro para poder atrapalhar a sua vida em casa. Ou seja, o que nós estamos pedindo, no bom senso, na hora que você for fazer o roteiro, na hora que você for fazer o itinerário, aqui tem um hospital, podemos diminuir a marcha, podemos diminuir o som, podemos não colocar uma estrutura física no local para não atrapalhar a vida do cidadão que está naquele quarteirão? Podemos. É um bom senso. A Avenida Afonso Pena, nós temos ali várias igrejas e ao mesmo tempo também nós temos grandes eventos. O prefeito pode, por decreto, dizer que na Avenida Afonso Pena essa lei não cabe. Nas redes sociais e também na Câmara Municipal, vereador, depois que esse assunto veio à tona, eu vi muita gente dizendo: o vereador Fernando Borja é contra o carnaval, o vereador Fernando Borja é contra a parada LGBT. O senhor é contra mesmo? Se eu fosse contra, nós não teríamos já apresentado as emendas para poder agradar a todos. Ou seja, o que nós estamos fazendo é regulando os eventos para que eles possam agradar a todo mundo. Se nós deixássemos o projeto de lei do jeito que está, qualquer evento oficial, qualquer evento particular, teria que ter uma distância mínima de 200 metros, nós estaríamos talvez tolindo os eventos. Mas no momento que nós mesmos, em algumas reuniões, definimos, gente, seria razoável a gente baixar em vez de 200 metros para 100? Então aguardar um limite mínimo de 100 metros para colocar os banheiros químicos, aguardar um limite de 100 metros para não se colocar um trio elétrico, por o que aconteceu alguns anos atrás com a parada que acabou parando na Raul Soares e colocaram 3 carros de som em frente ao templo no horário do evento religioso. Poderia ter sido antes, a dispersão poderia ter acabado antes, 1 hora antes, 2 horas antes, ter desligado o som? Poderia, mas por que não fazem? Existe uma confrontação e o que nós estamos desejando é diminuir a confrontação entre as partes que querem se divertir e entre as partes que não querem se envolver nessas festas e querem prestar o culto, querem ir e vir, querem preservar os locais de culto. Vereador, o senhor chegou a comentar da parada do orgulho LGBT e o senhor confrontou a fala do prefeito Alexandre Calil durante a última edição neste fim de semana. O senhor que faz parte da Frente Cristã. Por que o senhor criticou o prefeito Alexandre Calil? Bom, são 2 fatos. Primeiro, o seguinte: ele, como cidadão, tem todo o direito de participar do que ele quiser. E ele, como prefeito, tem todo o direito de ir em qualquer evento que ele desejar ir. O que nós achamos é horrível, lamentável, como diz muitas vezes alguns vereadores da casa, é uma pessoa que se reveste de um ato institucional como prefeito de Belo Horizonte e usar um palavreado chulo. Eu acho mais engraçado é que hoje nós temos 2 pesos e 2 medidas no Brasil. Eles falam mal de cima a baixo de qualquer atitude que o presidente da República faz e ao mesmo tempo eles não pensam nisso que acontece aqui. Nós vamos dar um exemplo que está acontecendo. Eu estou vendo aqui agora o vereador do PT, o Rogério, né? Está querendo reter o passaporte do Deltan. Deputado federal. Isso, o deputado federal. Engraçado, por que ele não reteve o passaporte do ex-governador que anda saindo do Brasil? E que hoje está sendo incriminado com vários processos e a qualquer momento pode ser preso. São 2 pesos, 2 medidas. Uma das coisas que nós não concordamos, e vou falar aqui, isso sem dor de cabeça nenhuma, que estou cansado de ver,
Uma coisa é o evento da parada LGBT, a outra é o movimento LGBT em Belo Horizonte, ele é político. O movimento LGBT em Belo Horizonte, ele é político. Você pode ver o palco, você pode ver os eventos, você pode ver depois no final o que aconteceu. Vários vereadores se manifestando contra o governo federal. Isso é político ou não é? Nós vemos na Câmara Municipal de Belo Horizonte por várias vezes, uma vez começaram a me agredir, eu perguntei lá para todos que estavam na galeria qual dos LGBT defendia o Bolsonaro. Ninguém. Ou seja, é predominantemente o movimento LGBT um movimento de esquerda. O que a gente vê que o Calil acabou falando algo que não seria interessante e que nós achamos que foi ofensivo, é que ele não tem coragem de admitir que ele caiu apaixonadamente pela esquerda. Ele entregou Belo Horizonte hoje pro PT e pro PSOL, a cultura de Belo Horizonte, a assistência social de Belo Horizonte, a educação de Belo Horizonte, e ele não admite isso. Por quê? Porque ele não quer perder os votos dos conservadores. Mas todos nós sabemos como que ele se entregou completamente pela esquerda. Reeleição? Como? Já pensando no ano que vem, por uma possível reeleição? Sem dúvida nenhuma. E o que é triste, é muito comum, que você está vendo que ele faz, é o seguinte: toda vez que você discorda, ele vem para cima nos agredindo. Aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira apresentaram em Belo Horizonte um programa para diminuir a fome em Belo Horizonte. Sabe quanto que eles colocaram nesse projeto? 500 mil reais para poder combater a fome em Belo Horizonte. Isso é uma migalha. Ele vai gastar mais dinheiro fazendo propaganda em jornais e revistas sobre o programa de combate à fome do que realmente resolver o problema da fome em Belo Horizonte. 500 mil reais? Vereador, rapidamente aqui, que nosso tempo está ficando estourado, mas eu vou ter que privilegiar, claro, a pergunta do nosso ouvinte que mandou o WhatsApp aqui. E é a nossa ouvinte Ângela, que está contando que mora lá na rua Juazeiro, no bairro Concórdia. Ela está dizendo que lá 90% da rua é habitada por idosos e que ao lado do prédio dela tem uma igreja evangélica que está fazendo muito barulho. E ela falou e está perguntando aqui se não seria o caso de utilizar critério parecido também para aquela igreja que faz muito barulho, como ela está relatando aqui. Repito o nome dela, Ângela, para que o senhor possa dar uma resposta. A querida Ângela pode procurar a igreja em qualquer momento e dizer o que está acontecendo na casa dela. A igreja hoje existe um trabalho de retenção de som. A prefeitura faz fiscalização, ela leva o decímetro para poder avaliar os índices sonoros e ao mesmo tempo ela tem toda a liberdade de multar. Hoje, o que nós dizemos, e falo para todas as pessoas, se existe alguma igreja que ela está realmente atrapalhando, vamos dizer, a vida e a qualidade de vida à sua volta, como é que ela vai conseguir repassar às pessoas aquilo que ela prega? Então, hoje, nesse local onde ela fala, eu sei porque houve um investimento tremendo em questão de retenção de som. Se você chegar hoje nessa igreja que é próxima dela, você vai ver todas as portas fechadas, todas as paredes fechadas para reter o som. Se você levar lá o aparelho para medir o som, garanto para você que está enquadrado dentro da lei. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, vereador? Vamos ver. Carnaval em Belo Horizonte. É uma festa para atrair pessoas e poder realmente arrecadar dinheiro. Ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela não pode ser ensinada em criança em formação do seu caráter. E é direito dos pais a educação moral e religiosa dos seus filhos. Homofobia. Isso deve ser combatido como todos nós cristãos defendemos a vida. Clima atual na Câmara. Olha, o Calil vai começar a perder cada vez mais o apoio. A figura da presidente da Câmara, Nelly Aquino. Nos surpreendeu positivamente de uma forma tremenda. Prefeito Alexandre Calil. Tem muito que aprender ainda, principalmente em lidar com todos e viver o que fala. Conversamos com o vereador de Belo Horizonte, Fernando Borja, do Avante. Obrigada pela presença, pela entrevista do senhor. Eu que agradeço, Thalita e Rodrigo, a cada um que pôde nos ouvir nesse momento.